São 3 da manhã. Você abre os olhos. De novo, não tem barulho, não tem motivo. O corpo simplesmente acordou, como se tivesse cumprido uma cota de sono e encerrado o programa sozinho. Você vira para o lado direito, depois para o esquerdo. O calor da cama incomoda, o travesseiro está quente. Você pensa, ainda tenho 3 horas antes do alarme. Fecha os olhos com força. 40 minutos depois, você ainda está olhando para o teto. A casa está quieta, sua parceira dorme, o cachorro dorme, o vizinho dorme e você está aqui, acordado às 3 horas da manhã, sem motivo aparente, esperando um sono que não volta. Se isso acontece com você regularmente, acordar no meio da noite e não conseguir voltar a dormir, este vídeo foi feito especificamente para você. Não para te assustar, não para te dar mais uma lista de coisas para fazer, mas porque existe algo concreto que você pode consumir ainda esta noite, antes de dormir, que muda esse padrão de uma forma que a maioria dos homens acima de 50 nunca considerou. A razão pela qual isso acontece é mais específica do que você imagina. E entender esse mecanismo é o que muda tudo. Meu nome é doutora Helena Pires. Há mais de 20 anos, eu pesquiso e compartilho estudos científicos sobre saúde do sono e bem-estar noturno, para ajudar pessoas acima de 55 anos a dormirem melhor sem depender de remédios. O que eu observei repetidamente ao longo de toda essa pesquisa é que homens acima de 50 que acordam no meio da noite quase nunca têm um problema com o adormecer. O problema real está na manutenção do sono profundo nas horas seguintes. E existe um mecanismo específico por trás disso que um ingrediente simples pode ajudar a sustentar. Neste vídeo, vou te mostrar exatamente o que esse ingrediente faz no seu sono. Os 3 mecanismos que a maioria desconhece, não os efeitos superficiais. Os mecanismos reais, que explicam por que isso funciona especificamente para o tipo de insônia que acorda você no meio da noite. Mas antes de chegar lá, preciso te mostrar o que está acontecendo com o seu sono após os 50. Porque sem entender isso, o ingrediente parece um truque. Com esse contexto, ele passa a fazer sentido. Imagine uma bateria que precisa carregar toda noite. Aos 40 anos, ela vai de 0 a 100 em 8 horas. Depois dos 55, ela começa a carregar mais devagar. E se algo interrompe o processo no meio, ela nunca chega a 100. É por isso que você acorda cansado, mesmo depois de uma noite inteira de sono. Não é preguiça, não é frescura, é um processo fisiológico real que muda com a idade e que a maioria das conversas sobre insônia ignora completamente. O sono funciona em ciclos de aproximadamente 90 minutos. Nos primeiros ciclos da noite, as primeiras 3 a 4 horas, o sono profundo é predominante. É nessa fase que o corpo faz o trabalho pesado, reparo muscular, consolidação de memória, regulação do sistema imunológico. Nas horas seguintes, os ciclos se tornam progressivamente mais leves, com mais sono REM e menos sono profundo. Depois dos 55, esses ciclos de sono profundo ficam menores e mais frágeis. O sono vai ficando cada vez mais superficial ao longo da noite, e qualquer perturbação, interna ou externa, é suficiente para romper o ciclo e acordar. É por isso que soluções isoladas resolvem apenas parte do problema. A melatonina ajuda no sinal de início do sono, o aviso que o cérebro recebe para começar a adormecer. O chá de camomila e o banho quente ativam o relaxamento antes de deitar. Essas são ferramentas válidas, mas elas atuam principalmente na entrada do sono. O problema de acordar no meio da noite, especificamente às 2 horas, 3 horas, 4 horas da manhã,
está em outro ponto do processo. Está na sustentação do sono profundo nas horas que seguem o adormecer. Me conta nos comentários, você tem mais dificuldade para adormecer ou você adormece bem, mas acorda no meio da noite e não consegue voltar a dormir? E há quanto tempo isso está acontecendo? Semanas? Meses? Anos? Eu leio cada resposta. Encontrei 3 padrões que aparecem repetidamente em homens acima de 50 que não conseguem dormir a noite toda. E o que os une, o mecanismo que eu vou mostrar agora, é algo que um único ingrediente, consumido antes de dormir, tem uma capacidade singular de apoiar. O ingrediente que vou apresentar hoje é o mel cru, não o mel industrializado, processado e aquecido que está na maioria das prateleiras. O mel cru, colhido e envasado sem pasteurização em alta temperatura, mantém uma composição diferente. Enzimas ativas, compostos vegetais do néctar original e uma combinação específica de açúcares que o organismo processa de forma distinta durante a noite. Por que isso importa para o sono? O cérebro consome glicose de forma constante, mesmo dormindo, e o fígado atua como reservatório de combustível noturno, liberando glicose ao longo da madrugada para manter o cérebro funcionando sem precisar acordar o corpo. O problema: depois dos 55, essa regulação fica menos eficiente. Quando o fígado esgota suas reservas de glicogênio antes do amanhecer, o que pesquisas sugerem que ocorre com mais frequência com a idade, o cérebro aciona um estado de alerta leve para buscar energia. Resultado: você acorda sem saber por quê. Esse é o ponto que a maioria das conversas sobre insônia masculina nunca alcança. E é exatamente onde o primeiro mecanismo entra. O cérebro em sono profundo ainda é metabolicamente ativo. Ele consolida memórias, processa experiências emocionais, regula hormônios. Para fazer tudo isso sem interrupção, ele precisa de um fornecimento estável de energia durante as horas mais profundas do sono, especialmente entre 1h e 4h da manhã, quando as reservas hepáticas estão no nível mais baixo. Estudos sobre metabolismo noturno em adultos acima de 50 indicam que a qualidade do abastecimento energético do fígado durante a noite tem relação direta com a continuidade do sono nessa faixa etária. O mel cru, pela composição específica de frutose e glicose em proporções naturais, é processado pelo fígado de forma mais lenta e gradual do que açúcares simples refinados, o que favorece exatamente esse tipo de fornecimento sustentado. Não se trata de dar energia antes de dormir no sentido que nos mantém acordados. Trata-se de fornecer ao fígado o que ele precisa para não acionar o sistema de alerta nas horas mais críticas da noite. Para homens acima de 50, que têm reservas de glicogênio hepático naturalmente menores e um metabolismo noturno que se tornou menos previsível com a idade, esse mecanismo é especialmente relevante. É o combustível noturno do cérebro e é onde tudo começa. Roberto tem 63 anos. Aposentado após 35 anos como engenheiro civil, ele dormia razoavelmente bem durante toda a vida ativa. Mas nos primeiros 2 anos após a aposentadoria, um padrão novo se instalou. Adormecia sem dificuldade às 22 horas, mas acordava invariavelmente entre 2 e 3h30 da manhã. Às vezes voltava a dormir depois de 40 minutos. Às vezes ficava acordado até às 5, dando desistido. Roberto passou a fazer o que a maioria faz. Ajustou o horário de deitar, evitou café depois das 15 horas, tomou melatonina por 3 meses. A melatonina ajudou nas primeiras semanas e depois parou de fazer diferença. Ele voltou ao padrão de acordar às 3 horas,
mas agora com uma camada adicional de frustração. Já tinha tentado a solução óbvia e não tinha funcionado, mas o sono não responde de forma isolada. O que acontece a seguir é o que poucos especialistas explicam. Quando o fígado tem combustível suficiente para trabalhar durante a noite, algo mais acontece. O sono profundo, a fase mais restauradora, a que encolheu com a idade, fica menos interrompido. A conexão é direta. O organismo em estado de alarme energético, fígado sem reserva, produz um aumento leve de adrenalina para mobilizar energia. Esse aumento, mesmo pequeno, interfere na manutenção do sono profundo. Pesquisas sobre sono em adultos mais velhos indicam que interrupções metabólicas noturnas são uma das causas subestimadas do sono fragmentado após os 50. Não apenas fatores externos como barulho ou temperatura. O que surpreende muitos homens acima de 50 que testam o mel cru antes de dormir não é a facilidade para adormecer. Eles geralmente não tinham esse problema. É o fato de acordarem mais raramente durante a noite e, quando acordam, voltam a dormir com mais facilidade. Esse é o efeito em cascata no sono profundo. Um mecanismo que começa no fígado e se estende para a arquitetura inteira da noite. Mas o terceiro mecanismo é o que conecta tudo e explica por que isso funciona especialmente bem para pessoas acima de 55. Antes de continuar, e porque o que vem a seguir é relevante para qualquer decisão que você tome, as informações que você está recebendo são educativas e baseadas em pesquisas científicas. Elas não substituem a orientação de um profissional de saúde qualificado. Se seus sintomas de insônia são persistentes ou interferem na sua qualidade de vida, o passo mais responsável é conversar com um especialista. E quando esse ciclo se mantém ao longo do tempo, algo importante começa a se consolidar. O que pesquisas sobre sono e nutrição noturna sugerem é que o efeito do mel cru antes de dormir não é idêntico na primeira noite e na 20ª. Com o uso consistente, o fígado passa a trabalhar com reservas mais estáveis de forma regular e o padrão de sono noturno tende a se consolidar progressivamente. Isso é relevante para homens acima de 55 por uma razão específica. O corpo nessa faixa etária responde mais lentamente a mudanças de hábito. O que funciona em 3 dias para alguém de 35 pode levar 2 a 3 semanas para estabelecer padrão em alguém de 60. A expectativa correta não é, na primeira noite vou dormir de corrido. É que ao longo das primeiras semanas, os despertares noturnos vão diminuindo em frequência e em intensidade. Isso também significa que o mel cru antes de dormir não é um remédio de urgência. É um hábito noturno que, quando incorporado com consistência, apoia a arquitetura do sono de dentro para fora, a partir do combustível que o organismo usa enquanto dorme. Este é o acúmulo com uso consistente e é o mecanismo que transforma um ajuste simples em uma mudança real. 2 campos de pesquisa apoiam o que você acabou de ouvir. O primeiro envolve metabolismo hepático e sono. Pesquisas na área de nutrição investigaram como a composição dos alimentos consumidos à noite afeta a continuidade do sono em adultos mais velhos. Estudos sugerem que alimentos com liberação gradual, como o mel puro, favorecem a manutenção das reservas de glicogênio hepático durante as horas de sono, com um impacto positivo na redução de despertares noturnos, especialmente em adultos acima de 50. O segundo campo envolve as propriedades bioativas do mel cru. Além do perfil energético, o mel cru contém compostos como melatonina natural, aminoácidos precursores de serotonina
e compostos fenólicos com atividade antioxidante. Evidências preliminares apontam que esses compostos podem ter papel coadjuvante nos sinais naturais de início e manutenção do sono, embora a pesquisa nessa área ainda esteja em desenvolvimento. Uma nuance importante: o mel cru funciona de forma mais consistente em pessoas cujo principal problema é acordar durante a noite. Para quem tem dificuldade exclusivamente para adormecer, o mecanismo é menos direto. E para pessoas com diabetes ou condições que exigem controle rigoroso de glicemia, a orientação de um profissional de saúde é essencial antes de qualquer mudança de hábito. Agora, o que você pode fazer ainda esta noite? Uma colher de sopa de mel cru, não aquecido, não misturado com açúcar, sem aditivos, consumida pura ou dissolvida em um copo pequeno de água morna entre 20 e 30 minutos antes de deitar. Não use mel de supermercado pasteurizado em alta temperatura. A composição enzimática que importa para esse mecanismo é degradada pelo calor industrial. O mel cru pode ser encontrado em feiras livres, lojas de produtos naturais ou diretamente de produtores apícolas. A aparência pode ser mais turva e a textura mais densa. Isso é sinal de que os compostos estão preservados. O que monitorar? Não acompanhe se você dormiu melhor de forma vaga. Monitore especificamente quantas vezes você acordou durante a noite, em que horário e quanto tempo levou para voltar a dormir. Nas primeiras semanas, muitos relatam que os despertares continuam no mesmo horário, mas a volta ao sono se torna mais rápida e fácil. Esse é o sinal de que o padrão está mudando. Se os despertares noturnos são acompanhados de ronco intenso, engasgos, pausas na respiração ou sensação de sufocamento ao acordar, isso requer avaliação médica específica. São sinais que podem indicar apneia do sono, condição que não responde a ajustes de hábito alimentar. Roberto decidiu testar o mel cru sem grandes expectativas. Ele já tinha testado bastante coisa. Na primeira semana, acordou no mesmo horário, mas notou que voltava a dormir mais rápido, em 15 a 20 minutos em vez de 40. Na segunda semana, houve 2 noites em que não acordou. Na terceira, o padrão já era diferente. Acordava uma vez, no máximo, e o retorno ao sono era quase imediato. Depois de um mês, Roberto descreveu a mudança de uma forma simples. Parei de acordar com a sensação de que o dia já perdeu. A disposição voltou, o ritmo voltou. O problema não era a aposentadoria. Roberto poderia ter dormido melhor muito antes se soubesse o que você sabe agora. Imagine a primeira noite em que você usa o mel cru antes de dormir. Muitos relatam que nas primeiras noites a diferença mais perceptível não é não acordar, é que, quando acordam, conseguem voltar a dormir em menos tempo. O organismo ainda está se ajustando. As reservas ainda estão sendo reabastecidas. Agora, imagine a primeira semana. Os despertares começam a espaçar. O sono fragmentado de 40 minutos acordado vira 15, vira 10. Algumas noites não acorda. O dia começa diferente. Não dramaticamente diferente, mas com uma leveza que você não sentia há meses. E no primeiro mês, com consistência, pesquisas sobre mudança de hábito em adultos acima de 55 sugerem que a consolidação de padrões de sono mais estáveis ocorre progressivamente, não em uma noite, mas em semanas. Muitos que mantêm o hábito relatam que o despertar noturno deixa de ser o centro das preocupações, não porque fez algo radical, porque fez um ajuste simples.
toda noite com consistência. Tudo começa com uma colher de sopa, esta noite. Testa o mel cru por 7 noites seguidas, nas mesmas condições. Uma colher, 20 a 30 minutos antes de deitar. E volta aqui me contar o que mudou no seu sono. Não o que você esperava que mudasse, o que realmente mudou. Eu vou estar lendo cada comentário. Você merece acordar descansado, não conformado, descansado. E isso ainda é possível. Até o próximo vídeo. Eu sou doutora Helena Pires. Cuide-se, mantenha-se informado. E lembre-se, o seu corpo ainda sabe dormir profundamente. Ele só precisa que você dê a ele as condições certas para isso. Nota importante: este vídeo é exclusivamente para fins informativos e educativos. Não substitui aconselhamento médico profissional. Se você tem sintomas persistentes de insônia ou dificuldades de sono que impactam sua qualidade de vida, consulte sempre um profissional de saúde qualificado que possa avaliar sua situação individual.